um livrinho, ou alguém tem alguma coisa para ler? Alguém separou alguma coisa para ler hoje? Bom, eu tenho esse livrinho aqui, ó. O Então, Francisco do Xavier, hoje. Então tá bom, abre ele ao acaso e leia o que caiu para nós. Tá bom, vamos ver aqui. Vamos ver. Alguém que estimamos profundamente a mergulhar-se em atividades clandestinas. Peraí, gente, deixa eu começar do capítulo, que chama-se inquietação, né? Eu comecei errado. Então, chama-se inquietação. Existem na vida social determinados tipos de inquietação que permanecem estanques conosco, de vez que o espírito de compreensão e tolerância não nos permite exteriorizá-los. Exemplos: a pessoa querida que sabemos em caminhos indesejáveis, né? Alguém que estimamos profundamente a mergulhar-se em atividades clandestinas, a companheira que se afasta dos próprios deveres, comprometendo-se em aventuras inconfessáveis, o esposo que se envolveu em obrigações incompatíveis com as responsabilidades que abraça, o amigo que se entregou a costumes infelizes, a maioria das criaturas pertencentes ao grupo afetivo a que nos achamos vinculados, quando se prepara a fim de dar um golpe de enormes proporções sobre os interesses alheios. O irmão que nos mente a fim de alcançar objetivos escusos, o parente amado que deserta de casa, lançando culpas indébitas sobre outrem. Justo observar que daríamos quanto se nos fizesse possível para socorrer semelhantes corações que se nos fazem estimáveis. Entretanto, o respeito de todos eles nos faz empobrecer. Ainda assim, compete-nos lembrar que dispomos de possibilidades valiosas a auxiliá-los. A primeira é o silêncio, com que lhes manifestamos nosso apreço. E a segunda é a oração, porquanto na oração ter-nos-á possível entregá-los a Deus, cujo amor por todos esses amigos é infinitamente maior do que o nosso. Exatamente, né? É muito difícil a gente ver alguém querido que você vê que está se afundando, né? Caindo no poço. E quanto mais você fala, pior é, né? A pessoa é que tem que realmente se achar. Então, como diz a lição, oremos, confiemos em Jesus, porque, como fala sempre meu filho para mim, mãe, antes de eu ser seu filho, eu sou filho de Deus. Então, ninguém mais que ele pode olhar por ele, né? E é uma verdade, né? É isso mesmo. Então, tá bom. Nós ainda estamos na introdução, que é só leitura, é mais, assim, chatinho de estar ouvindo. Nós vamos chegar nas perguntas, que quando chegar as perguntas, isso vai ficar muito mais interessante. Então, eu vou combinar uma coisa com a Maria, porque a Maria gosta de ler. Nós estamos na 7ª lição. Eu leio a 7ª, você lê a 8? Leio, isso. Então, tá bom, combinado. Porque senão, gente, vai... De repente, as letrinhas aqui vão ficando pequenininhas, eu já não aguento mais ler, tá? Então, vamos lá. Nós estamos, então, no Livro dos Espíritos, na introdução, e a lição é a 7ª da introdução. Para muitas pessoas, a oposição dos cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos daqueles que se levantam contra os sábios, porque não queremos que digam que os insultamos. Temos-los, ao contrário, em grande estima, e seríamos muito honrados de estar entre eles. Mas sua opinião não poderia ser, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciar e de explicar esses fatos, o campo está aberto às conjecturas.
Cada um traz seu pequeno sistema que quer fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes, alternativamente preconizadas e rejeitadas, logo repelidas como erros absurdos, depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Para as coisas notórias, a opinião dos sábios faz até a justo título, porque eles sabem quais e melhor que o vulgo, mas em fatos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver não é sempre senão hipotética, porque não são mais que os outros isentos de preconceitos. Eu diria mesmo que o sábio, talvez, tem mais preconceito que um outro, porque uma propensão natural o leva a tudo subordinar do ponto de vista que ele aprofundou. Aqui, então, está falando, né, que as pessoas que são contra a doutrina espírita, né, falando dos sábios, né, que a gente não tem por que ter raiva deles. A pessoa que é sábia, o que ela não entende, ela tem curiosidade de conhecer. Então, eles vão procurar saber e conhecer. E é normal que isso aconteça. Então, aqui ele fala: o matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos. Todo homem que faz uma especialidade, a ela subordina todas as suas ideias. Tirá-lo de lá é frequentemente desarrazoar, porque quer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, pois, voluntariamente, com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz, mas eles me permitirão, sem que isso prejudique o apreço do seu saber especial, de não ter a mesma conta a sua opinião negativa em fatos do espiritismo, não mais do que o julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. Então, aqui o que ele quer dizer é o seguinte, que cada pessoa responde pela sua profissão. Uma costureira não vai poder falar sobre uma cozinheira, né? Um mecânico não vai poder falar sobre a medicina, né? E vice-versa, cada um está dentro daquele critério que ele conhece, dos seus conhecimentos, né? As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação da inteligência que tem a sua própria vontade e nos provam a cada instante que elas não estão à disposição dos nossos caprichos. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Elas requerem condições especiais e um outro ponto de partida. Querer submetê-la aos nossos processos ordinários de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita como ciência, portanto, é incompetente para pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso o seu julgamento, qualquer que seja, favorável ou não, não poderia ter nenhuma importância. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, abstração feita de sua qualidade de sábios, mas querer diferir a questão à ciência equivaleria a decidir a existência da alma por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está inteiramente baseado na existência da alma e de seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico pensar que um homem deve ser um grande psicólogo porque é grande matemático, ou um grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma, e porque não a encontra sobre o seu escalpelo, como nele encontra um nervo, ou porque não a vê fugir como um gás,
conclui daí que ela não existe, porque ele se coloca em um ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que ele tenha razão contra a opinião universal? Não. Então, ele está falando, a pessoa que é anatomista é aquela pessoa que faz autópsia, que disseca os cadáveres. Ele só acredita naquilo que ele está vendo. Ele não vê um espírito sair dali quando a pessoa desencarnou. Ele não vê nada. Então, para ele, não existe. Ele está errado? Não, ele não está errado. Ele está vendo isso. Então, para ele, não existe. Né? Vê depois que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quanto as crenças espíritas forem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, e a julgar pela rapidez com que elas se propagam, esse tempo não estaria muito longe. Ocorrerá com ela o que ocorre com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Então, ele está falando que, com o passar do tempo, do jeito que nós estamos caminhando, isso vai ser coisa que vai ser provada e conhecida por todos, né? Por enquanto, ainda não estamos. Eles a atingirão individualmente pela força das coisas. Até lá, é intempestivo desviá-lo de seus trabalhos especiais para constrangê-los a se ocuparem de uma coisa estranha que não está nem nas suas atribuições, nem no seu programa. À espera disto, aqueles que, sem um estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e zombam de quem não tem sua opinião, esquecem que o mesmo ocorreu na maioria das grandes descobertas que honram a humanidade. Ele se expõe a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilústrios proscritores das ideias novas e inscrito ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheram com uma imensa explosão de riso o relatório de Franklin sobre os para-raios, julgando-o indigno de figurar entre as comunicações que lhe eram endereçadas. E, deste modo, outro que ocasionou perder à França o benefício da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema Fulton um sonho impraticável. E, no entanto, eram questões da sua alçada. Se, pois, essas assembleias, que contavam com seu seio, com a elite dos sábios do mundo, não tiveram senão o escárnio e os sarcasmos por ideias que não compreendiam e que, alguns anos mais tarde, deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor? Eu estou falando que, na época que Franklin foi falar do para-raios, a Assembleia inteira riu dele e ele foi deixado de lado, como uma pessoa doida que não sabia o que estava falando. E o Fulton também, né, quando ele falou de um vapor, né, da marinha do vapor, de um navio a vapor. Isso não existia. Então, os dois sofreram isso, e depois foi provado que realmente existia, e tem, e existe. Então, isso não prova que o espiritismo não existe. Existem pessoas que não estudam profundamente e que não sabem. Esses erros de alguns, lamentáveis por sua memória, não poderiam lhes tirar os títulos que, por outras coisas, adquiriram a nossa estima. Mas é necessário um diploma oficial para ter bom senso, e não se contam fora das poltronas academias senão com tolos e imbecis? Que se queria lançar os olhos sobre os adeptos da doutrina espírita, e se verá, se nela não se encontram senão ignorantes. E se o número imenso de homens de mérito que abraçaram permite-se a relegue ao nível das crenças vulgares. Seu caráter e seu saber vale bem, que se disse, uma vez que eles afirmam, é preciso ao menos que achem alguma coisa. Então, eles acham que as pessoas que acreditam em espiritismo ou qualquer coisa assim são pessoas ignorantes, e não é bem assim, né? Várias provas, várias coisas provam que não é assim. Repetimos ainda que os fatos que nos ocupam se encerrassem no movimento mecânico dos corpos, à procura da causa física desse fenômeno entraria em domínio da ciência, mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela escapa da competência da ciência material, porque ela não pode se exprimir nem por algarismo, nem pela força mecânica. Quando surge um fato novo, que não compete a nenhuma ciência conhecida, o sábio
para o estudar, deve fazer abstração da sua ciência e se dizer que é para ele um estudo novo, que não se pode fazer com ideias pré-concebidas. Quer dizer, quando a gente vê algo de novo, que a gente não compreende, que a gente não acredita, o que nos resta é estudar aquilo sem nenhum pré-conceito antes. Então, você não vai fazer nenhum conceito de que você pensa daquilo. Então, aí está o preconceito, né? É um pré-conceito de uma coisa. Você já está falando, isso não existe, não tem e acabou. Não, nós precisamos estudar e ver em neutros, né? Precisamos estar ali prontos para estudar, para saber é realmente ou não é realmente, né? O homem que considera a sua razão infalível está bem perto do erro. Mesmo os que têm as ideias mais falsas se apoiam sobre a sua razão, e é em virtude disso que rejeitam tudo que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, faziam todo o apelo a esse julgamento para rejeitá-las. Ao que se chama razão, frequentemente não é senão orgulho disfarçado. A quem quer que se creia infalível, se coloca como igual a Deus. Dirigimos-nos, pois, àqueles que são bastante sábios para duvidar daqueles que não viram, e que, julgando o futuro pelo passado, não creiam que o homem tenha alcançado seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página do seu livro. Quer dizer, aqui está falando que nós temos muito que aprender ainda. Virão muitas coisas. Nós não temos que ter na nossa cabeça as nossas ideias pré-concebidas de que as coisas no mundo, sim, tudo muda, que nós temos que estar abertos a isso, né? É que nem aquele ditado que fala assim, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Não é? Não tem esse ditado que fala assim? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente, às vezes, não acredita naquilo que a gente não vê. A gente não vê o vento, a gente só sente. A mesma coisa é o espiritismo. Tem coisas que a gente não precisa ver. A gente só tem que entender, estudar e acreditar, não é? É isso. A Maria continua para mim, por favor? Então, perseverança e seriedade. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não podemos classificar assim aos que julgam a priori levianamente, sem terem visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade e o recolhimento necessários, e menos ainda para não diminuírem a sua reputação de homens de espírito, esforçam-se por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou assim consideradas por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de urbanidade. Que se abstenham, portanto, os que não julgam os fatos dignos de sua atenção. Ninguém pretende violentar-lhes a crença, mas que eles também saibam respeitar as dos outros. Os que caracteriza um estudo sério e a continuidade, devemos admirar-nos de não obter respostas sensatas a perguntas naturalmente sérias, quando as fazemos ao acesso e de maneira brusca, em meio a perguntas ridículas. Nossa, não li direito aqui. Uma questão complexa requer, para ser esclarecida, perguntas complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Aquele que propõe a um sábio, ao acaso, uma questão sobre ciência de que ignora os rudimentos, obterá algum proveito. O próprio sábio poderá, com a maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória? Essa resposta
isolada, forçosamente incompleta, e por isso mesmo quase será ininteligível, ou poderá parecer absurda e contraditória. Acontece o mesmo em nossas relações com os espíritos. Se desejamos aprender com eles, temos de seguir-lhes o curso, mas, como entre nós é necessário escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, aquelas, sobretudo, em que reina perfeita comunhão de pensamentos e bons sentimentos. A leviandade e as perguntas ociosas os afastam, como entre os homens afastam as criaturas ponderadas. O campo fica então livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de oportunidades para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. No que se transformaria uma pergunta séria numa reunião dessas? Teria resposta de quem? Seria o mesmo que lançarmos numa reunião de gaiatos estas perguntas: o que é a alma? O que é a morte? E outras coisas assim divertidas. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias, somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. É o que a gente fala, né? Nós precisamos sempre estarmos estudando para poder compreender. E quando se fala, aqui está se falando dessas perguntas que se falam, existe todo tipo de espírito, como existe aqui na Terra todo tipo de pessoa. Nós temos entre nós pessoas que são sinceras, que são honestas e são boas, e temos outras não tão, né? Então, nós confiamos muito nas pessoas que conhecemos e nas pessoas que são sérias, que a gente sabe e que é da nossa confiança. E sabemos também que não tem as outras. A mesma coisa acontece no plano espiritual. Nada muda, é tudo igual. Então, se nós estamos numa reunião, num grupo espírita, aonde as pessoas são sérias, aonde a gente se reúne com vontade de estudar, de aprender, de ajudar, de ser caridoso, ali só pode ter espíritos bons, não vão ter espíritos zombeteiros. E também a gente não usa esse tipo de trabalho para perguntas, eu vou casar, meu marido me trai, eu vou ganhar na loto, quais são os números? Isto não existe dentro de um grupo sério. A intenção dentro de um grupo é bem outra. Então, se a gente for para um lugar onde não existe esse respeito, não existe esse estudo todo, e as pessoas forem frívolas, fazendo perguntas frívolas, nós vamos estar com quem? Com espíritos zombeteiros, com aqueles que vão tentar nos enganar, nos ludibriar, a mesma coisa que acontece aqui na Terra. Depende, me digas com quem você anda, e eu te direis quem és, né? É a mesma coisa que se fala para o espiritismo. Me digas o que pensas, e eu te direis quem é que está com você. Que espírito te acompanha. Então, é mais ou menos isso, é o que está falando essa lição. Então, para a semana que vem, nós vamos ter o capítulo 9 e o capítulo 10. Eu leio um e a Maria lê outro. Ok, o Gleidson está fora. O Gleidson, ele disse Vai que não nas sabe pressas. ler. Ele não sabe ler. Ele só sabe pentear o cabelo. Só pentear o cabelo. Eu gostaria muitíssimo que ele ficando lesse, cada mas... dia, né? Como é? Paralamas do Sucesso, né? Assim, tá ficando... placa luminosa. Isso tudo eu faço que é para me vingar dele, porque ele não quer ler, tá? Ah, é?
É isso Alguém tem aí. alguma coisa para acrescentar? Alguém não entender algum pedacinho? Fica em aberto. O Gleidson quer acrescentar alguma coisa? Já foi dito, né? Fala, né? O último também mostra, né? Você comentou sobre a seriedade e a perseverança, né? O quanta coisa nova que hoje para a gente já não é novo, que quando foi apresentado, né? A gente pensar no campo de ciência, da tecnologia, tudo foi, né? Quem apresentou estudou e na época que apresentou todo mundo duvidou e hoje para a gente é normal, né? Sim. Aí e o espiritismo também vem nessa linha, né? Como já há alguns anos já está para a gente e para muitos ainda é novidade e ainda tem um olhar de desconfiança, né? Mas a gente vê que tem vários anos já, né? E todo o estudo em cima e aí a gente vê a seriedade que é e os resultados ótimos que dá, né? E as respostas que traz, né? Então, e para a gente, claro, que deixa de não é novidade para a gente, mas para muita gente ainda é como desconfiança, uma novidade que ainda não tem a vivência ou conhecimento, né? E aí fica essa desconfiança. É. Nós vamos aprendendo todos os dias, né? Não tem como. Todos os dias nos é dado algo novo, né? A gente nunca pode falar, não, agora eu já sei tudo. Não, não sabemos. Todos os dias estamos aqui para aprender. É uma lição sempre. Tem que ser perseverante mesmo na É, história. É é isso mesmo. aprendendo e praticando, né? É, exatamente. Tentar, né? Não é só a teoria, né? Tem que ter a prática. Então, porque a gente vai ouvindo, descobrindo coisas novas, ouvindo coisas novas e tentando praticá-las, né? Colocar É, em prática na vivência e experimentando o real, né? O que é de novo, o que foi apresentado para a gente, o que é apresentado, e a gente vai experimentando, tendo as sensações e a vivência. a nossa evolução é assim. Veja bem, às vezes você lê um livro e depois de uns 5, 6 anos você volta a ler aquele livro. Parece um livro novo, porque você está vivenciando outra coisa. Então, as lições ficam completamente diferentes. Então, é o ler, é o ler, é o ler, é o ler, é o estudar, e cada vez a gente vai ver aquela mesma frase, aquele mesmo pedaço, de uma maneira completamente diferente. É, Conforme expande, né, a consciência da gente Isso, vai entrando novas, né, uma nova página, né? exatamente. É assim, todos os dias é assim. Expande, parece que é uma nova leitura, né? Exatamente. É um livro novo. Um É livro isso. novo, É. impressionante. Imagina as encarnações, né? É isso aí. Quem quer fazer a prece de encerramento? Sem briga, eu não quero briga, uma de cada vez, calma. Faz Gleidson aí. Como que é a música? Eu já estou mandando no chefe. Eu não. Então, então vamos lá, a nossa chefa Maria pediu. Vamos fechando nossos olhos, pedindo agora ao plano espiritual que já está conosco, já estavam conosco, mas que se intensifique a sua presença em torno de mim e de você, que você permita sentir essa presença de aproximação, percebendo essa luz, percebendo esses espíritos bondosos que nos odeiam, que está próximo de você, de mim. Conheci.
com esse movimento de gratidão, com esse movimento de sensibilidade, de perceber que a espiritualidade está presente em você, que está em seu redor. Vamos agradecendo ao nosso dia, agradecendo a nossa vida, de poder ir e vir, fazer o movimento de construção, poder falar, andar, observar. E que esse movimento que a gente tem, a gente possa ir recebendo do mais alto essa luz, essa vontade de progredir e de prosseguir. E assim, levar conosco aqueles que estão próximos a nós, a também participar desse movimento, de sentir o bem, de sentir fazer o bem, de sentir estar bem. E assim, a gente pede a proteção do mais alto, para que a gente continue sentindo essa boa presença e que essa presença permaneça em nós o maior tempo possível. Que assim seja. Graças a Deus. Que essas vibrações possam ter chegado a todos os nossos companheiros que, por qualquer motivo, não puderam estar conosco hoje. Que todos eles sejam envolvidos nessas vibrações que foram ditas agora, tá? Um beijo grande no coração de cada um. Fiquem com Deus. Até quarta, se Deus quiser. E estudem aí, ó. O 9º e o 10º, né? Que fica pra fora. Obrigada. Tá? Beijo no coraçãozinho de todos. Obrigada, gente, pela companhia de vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Beijo. Filhinha. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.